Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que o Senhor possa falar ao seu coração, à sua casa, à sua família. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Irmãos, nós vamos ler um verso muito conhecido da palavra. Talvez esse seja um dos primeiros versos que uma pessoa, quando chega na igreja, ela aprende e ela decora, né? Alguém já descobriu qual que é o verso? João 3,16, né? É isso aí. Creio que a maioria já sabe de cor esta palavra aí, mas deixe aberto aí esse texto. João capítulo 3, verso 16. Como diz o texto? Podemos ler em uma única voz, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que bênção, né? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos por estarmos nesta casa de oração, por sermos tão abençoados, ó Deus, já pelo momento de louvor, ó Deus, em que entregamos nas Tuas mãos, diante do trono da graça, a nossa adoração. Receba-nos, ó Deus, na Tua santa e bendita presença, Senhor, que o Senhor possa ministrar, ó Deus, no seio desta igreja, aonde quer que tenhamos pessoas, ó Deus, acompanhando este culto, Pai, pela internet, que o Teu amor, ó Deus, a Tua graça e a Tua comunhão, ó Deus, esteja junto também. Louvado seja o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esta é uma das leituras bíblicas mais citadas, talvez, ao longo da história, né? Por ser um texto muito utilizado para demonstrar o amor de Deus. Há um debate, irmãos, muito pequeno, limitado, restrito, né? No meio social sobre minorias, o direito das minorias. Inclusive, onde parte desta linha política diz que as minorias devem ser ouvidas, sem dúvida, não há como nós negarmos isso. Na verdade, irmãos, Deus é o Deus da maioria, porque Deus amou o mundo. Então, não há restrição de cor de pele, de questões culturais, questões intelectuais, culturais, enfim, sociais. Deus não vê limites, não impõe cotas no reino dele. Nós temos um texto que demonstra que o amor dele, ele foi os limites de tudo aquilo que nós entendemos, irmãos, porque o próprio texto fala que o amor de Deus foi de tal forma, de tal maneira, que ele entregou o seu único filho. Muitas vezes pessoas... Pode ser que até nós sejamos assim, não somos capazes de entregar R$10, R$5, R$100 numa oferta, quanto mais entregarmos um filho ou uma filha. Não é? O amor de Deus, irmãos, ele está em uma dimensão muito além daquilo que a nossa percepção e a nossa forma de entender alcança. Nós só vivemos o amor com base na experiência de ter este amor. É o tipo da coisa que nós não explicamos, nós não racionalizamos. Amor se vive, amor não se justifica, o amor não se descreve numa página. O amor, ele pode ser talvez apresentado em palavras, como nós temos o próprio texto do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o amor tudo sofre, tudo suporta, o amor tudo crê, o amor não inveja, ele não vê e não sustenta o seu próprio mal, aliás, não vê o seu próprio interesse, e assim por diante, irmãos. Nós podemos ter algumas descrições do amor, mas mais do que tentar entender esse amor, irmãos e irmãs, nós precisamos viver esse amor. Nós precisamos deixar com que o Espírito Santo toque em nossa vida ao ponto de nós termos a certeza, através da fé, que nós somos e fomos e somos objetos deste amor. Não é? Então, muitas são as armadilhas que nós mesmos criamos no caminho da nossa vida,
e nós restringimos este amor de Deus em nós. Nós nos sabotamos, nós temos um problema de autossabotagem aí. Então nós começamos a criar alguns mecanismos dentro dos nossos pensamentos, em que nós não nos sentimos capazes, que nós nos sentimos inferiores, que nós nos sentimos inferiores quando nós nos comparamos a alguma outra pessoa. E isto é muito comum, irmãos. Eu me lembro muito bem, assim, como se fosse agora, né, dos anos em que eu estive à frente do Ministério da Família, trabalho hoje que é feito pelo pastor Elson, e graças a Deus, irmãos, eu tive esta oportunidade de ter esta experiência no meu ministério, de aconselhar muitos casais, de trabalhar nessa área, e uma das coisas, irmãos, que eu ouvia vez por outra, é a comparação que a esposa fazia do marido com outro rapaz, ou a esposa, ou o marido fazia uma comparação da sua esposa. Ah, pastor, mas se o meu marido fosse igual ao fulano, assim, trabalhador e não sei o quê, aí eu falava assim, gente, não é assim que funcionam as coisas. E são armadilhas, irmãos, que nós criamos, porque ao nos compararmos com alguém, nós esvaziamos o nosso valor. E qual é o nosso valor? Quanto nós valemos, irmãos? Qual é o seu preço? Né? Um dia desses, irmãos, já faz um mês, 2, lá na minha profissão, algumas pessoas queriam que eu fizesse uma coisa, e eu falei assim, eu não farei isso. Por que você não vai fazer? Porque dignidade não tem preço. Existem coisas, irmãos, que são inegociáveis, porque nós não podemos entregar o valor da nossa vida para um troco de qualquer coisa. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, e diga-se de passagem que Jesus conversava aqui com um homem de extrema importância, um homem inteligente, um homem bem posicionado na sociedade, chamado Nicodemos. E Nicodemos, irmãos, ao ter contato com Jesus, possivelmente porque ele sabia e já havia pescado no ar algumas coisas a respeito de Cristo, houve aqui um diálogo sobre questões da eternidade. E Jesus, ele vai conduzindo este homem, irmãos, a uma reflexão profunda em sua vida. Talvez não, eu quero corrigir isso, certamente por coisas que ele nunca havia pensado antes. E Jesus, então, ele diz que se Nicodemos quisesse conhecer a Deus e ter uma outra visão de vida, ele precisava renascer e nascer de novo. Nicodemos não entende isso que Jesus está falando, e ele fala assim, mas como pode eu ter que voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus, inclusive, fala assim para eles, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? E Jesus, irmãos, de uma forma muito sábia, muito como a marca de Jesus, né? Ele conduz Nicodemos a uma reflexão, e eis que então Jesus faz esse pronunciamento do texto que, na minha opinião, talvez seja o verso da Bíblia que mais se expressa quando nós falamos sobre evangelismo, porque Deus amou o mundo. Agora você imagina, irmãos, Jesus falando isso em uma conversa particular. Ele não estava num discurso, não estava num sermão, ele não estava no cume de uma montanha ou num barco virado para a praia, abrindo os seus lábios para multidões e multidões. Esta era uma conversa privada entre o Deus encarnado, o Deus que veio a este mundo, porque Ele ama você, Ele ama a mim, e Ele estava agora de frente a Nicodemos, e Ele diz a Nicodemos, olhando nos seus olhos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E qual é o nosso valor, irmãos? Qual é o seu valor? E acredite, conforme o tema desta noite, você é muito mais importante do que você imagina. Você é muito mais importante do que você imagina. Existem algumas questões, irmãos, de obras de arte, por exemplo, em que se classifica, se atribui um valor X àquela obra por algumas razões. Por exemplo, se alguém usou aquela roupa, se pertenceu a alguém aquele objeto, se foi um pintor famoso que idealizou aquela arte, ele pôde ali expressar a sua
toda a sua alma naquela pintura. Se aquele objeto, irmãos, ele é incomum, ele é raro de ser encontrado, se a propriedade, se quem foi o dono daquilo foi uma pessoa importante, um rei, um governante, alguém que teve uma expressão muito grande na sociedade. Então, as pessoas às vezes vão em alguns leilões por aí afora e pega lá a luva que algum artista usou, ou então a bota que o tal jogador de futebol, o tal jogador de basquetebol utilizou, ou aquele quadro lindo, maravilhoso que um tal pintor, ele então pôde ali colocar a sua arte. E aquele objeto, irmãos, ele é arrematado por milhões e milhões de dólares, assim, coisas que fogem até mesmo da nossa forma de compreender por que uma pessoa, ela é capaz de pagar 100 milhões, 200 milhões, 400 milhões de dólares, né? Estou aqui apenas chutando números, num objeto, né, que daqui a um tempo pode ser que ele valorize, mas aquela pessoa que o adquiriu vai morrer um dia, aquele objeto vai ficar para alguém, mas simplesmente pelo ego, pelo desejo de falar assim, olha, eu estive nas minhas mãos aqui, esteve nas minhas mãos um objeto muito valioso. E assim, irmãos, as pessoas, elas acabam tratando as coisas. Irmãos, se a sociedade perdida, pervertida, decaída, ela põe ou coloca ou atribui valores assim muito altos a objetos que são até mesmo desprezíveis do ponto de vista do uso, apenas pelo ego de você ter lá um objeto na prateleira da sua sala. Quando nós falamos de gente, de pessoas, irmãos, este valor ele é incalculável. Ele é incalculável. E a grande questão, irmãos, é que Satanás, no reino das trevas, ele trabalha de uma maneira muito sutil para se apropriar deste valor. Para que nós, irmãos, nos esqueçamos da nossa origem. Para que a gente tenha um apagão de memória. E nós, irmãos, fiquemos o tempo inteiro tentando provar o valor, ou tentando demonstrar quem nós somos para alguém, sendo que isto é totalmente desnecessário, porque o Deus que nos comprou e nos salvou, Ele já disse qual é o nosso valor, Ele já nos apontou para isso. Nós não somos, irmãos, filhos do acaso, nós não somos uma aberração, um acidente da natureza, como muitas vezes nós ouvimos também, conforme eu falei anteriormente, de questões familiares, irmãos, às vezes pais, de uma forma inadvertida, se dirigem ao seu filho ou à sua filha, como quem dizendo assim, olha, não era para você nascer, não era para ter, essa gravidez não era para ter acontecido. Talvez se você falou isso alguma vez na sua vida como pai na condição de mãe, não fale mais isso, porque isso causa um peso enorme no coração de uma criança, de rejeição, por exemplo, né? Quando o pai ou a mãe diz assim, olha, nós éramos jovens e essa gravidez não era para ter acontecido, não era para ter esse filho veio assim, no raspo do tacho. São piadas até muito engraçadas, divertidas, às vezes as pessoas contam numa roda, mas irmãos, nós estamos falando de um ser, né, que foi projetado na eternidade, e se na mente da pessoa aquilo foi uma casualidade, para Deus não foi. Para Deus não foi. Por isso, por exemplo, que nós somos redondamente assim, totalmente contra o aborto, 100% contra o aborto. Porque aquela vida que está no ventre daquela mulher, ela está sendo gerada pelo poder de Deus que está ali dentro. E nós não temos o direito de fazer com que esta situação seja modificada. Então veja, irmãos, não admira que o diabo nos inveje diante de Deus, porque a Bíblia fala que nós somos a coroa da sua criação. Então, quando nós olhamos para essa questão de valor, e você precisa entender isso, meu irmão, esse mês eu quero, em nome do Senhor Jesus, junto com os nossos irmãos pastores que estarão ali
trazendo as palavras, levar a nossa igreja a uma compreensão mais estreita a respeito de quem nós somos diante de Deus e o que nós podemos oferecer para Ele, no sentido de adorá-lo de uma maneira diferente, adorá-lo talvez de uma forma como nós nunca o fizemos, declarar o nosso amor, irmãos, ao Senhor da igreja, com toda a ênfase do nosso coração. Nós somos feitura de Deus, a Bíblia fala. O apóstolo Paulo ele chega a afirmar o seguinte: pois foi Deus quem nos fez. Então você não é um acidente da natureza, você não é uma aberração, você não é uma criatura desprezível, como talvez alguém possa ter te falado isso algum dia. Pois foi Deus quem nos fez, e o que somos agora? Então o que somos, irmãos, é obra das mãos do Senhor. Pensa na perfeição da humanidade, do ser. É engraçado, irmãos, que existe um negócio na sociedade chamado padrão de beleza, não é verdade? Então assim, quando você vai ali, passa um canal e você vê lá um desfile de moda. O que é o desfile de moda? O desfile de moda é aquilo que você vê. Às vezes jovens, a maioria delas, altas, magras, né? Bem vestidas, enfim, ao gosto das pessoas, né? Às vezes roupas muito estranhas ou não. E aquilo, irmãos, acaba que impondo sobre a sociedade padrões que na realidade não são padrões. Aquilo é uma forma de ser, ou uma forma da pessoa, mas, irmãos, padrão é alto, baixo, gordo, magro, loiro, moreno, narizinho um pouquinho mais curto, narizinho um pouquinho mais longo, orelhinha para cima, orelhinha para baixo. Qual é o padrão correto? Irmãos, aos olhos do Senhor, você é a pessoa mais linda do planeta, sabia? Amém? Amém. E é verdade. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Talvez ninguém tenha dito isso para você, que você é a pessoa mais perfeita que Deus fez. Porque você é único. Não há pessoa na face da terra que seja igual a você. E quando a Bíblia fala que Deus criou o homem, irmãos, ele fala assim, olha, Deus criou o homem à sua imagem, e o que mais? À sua semelhança. Veja o perigo de nós nos rebaixarmos, por qualquer motivo que seja, porque o texto está dizendo, irmãos, que nós somos semelhantes a Deus, a imagem de Deus. Nós não somos como Deus, irmãos. Veja só, a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança, no sentido de que Jesus foi o protótipo. Nós temos atribuições emocionais, psíquicas, nós interagimos com pessoas, nós temos a capacidade de fala, a capacidade de sermos pessoas autocríticas, nós temos neurônios e pensamos. A Bíblia fala que o nosso culto é racional, nós somos seres emocionais, somos seres sociais, nós temos essa capacidade de nos relacionar com as pessoas, de resolver conflitos e tantas outras coisas. Todas essas questões, irmãos, Deus é quem fez esse projeto. Só que o tempo inteiro, irmãos, o reino das trevas, ele tenta aplacar isso da nossa vida, distorcer estas verdades, dizer que nós somos incapazes. Muitas vezes, irmãos, as pessoas elas são incapazes de ver a beleza em si mesmas. Veja, o que o Senhor Jesus, ele fala sobre a questão da lei, sobre o maior de todos os mandamentos. Qual é o primeiro grande mandamento, meus irmãos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E qual é o segundo mandamento que não pode deixar de acontecer? Se ele deixa de acontecer, ele invalida o primeiro. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Deus, irmãos, é o Pai da beleza e da bondade. E nós precisamos, irmãos, entender que nós somos importantes para Ele. Mesmo o pecado, ele não conseguiu extinguir isso da nossa vida. Ele não conseguiu, porque o amor de Deus supera tudo. Irmãos, como nós falamos e citamos rapidamente, nós somos únicos.
Existe um negocinho, irmãos, na medicina, que se chama ácido desoxirribonucleico. Alguém já ouviu falar disso? Talvez aí o irmãozinho, que é farmacêutico, né? O tal do DNA. Quantos DNAs existem iguais na humanidade? Quantos? Nenhum. Irmãos, pode ter assim 99,9999999% igual, mas tem aquele 0,1 que é diferente. Até mesmo irmãos gêmeos idênticos, se você extrair o DNA dessas duas pessoas, os DNAs são diferentes. Não há como ser igual. Irmãos, a íris dos olhos, esse negocinho que é todo raiadinho assim, ó, dentro dos nossos olhos. Não há íris dos olhos similar. Impressão digital. Quantas impressões digital você tem igual no mundo? Quantas? Nenhuma. Se você colocar sua impressão digital aqui e for para um banco lá mundial de informações, irmãos, qualquer lugar do planeta que você colocar o seu dedinho, só tem isso. E não parece os desenhos tudo mais ou menos igual? Tudo redondinho, acabou no mesmo lugar. Mas como pode, irmãos? Como é que você explica que esse negócio é diferente? Como você explica, irmã Marli, que o seu dedinho é diferente do meu, é diferente da irmã Letícia e de todas as outras pessoas? Como que a irmã explica? Não tem explicação. Como que uma área quadrada, quantos centímetros deve ser aqui? Uns 2 centímetros quadrados, mais ou menos, dependendo do tamanho do dedo, né? Tem uns irmãos que tem um dedão desse tamanho, né? Mas, irmãos, um negocinho desse tamanhozinho, ele é diferente em 7 bilhões de pessoas consecutivamente, assim, todos ao mesmo tempo. Nós somos diferentes e nós somos, nesse caso, irmãos, únicos. Olha que palavra bonita que nós encontramos na Bíblia. Eu vou ler para você, depois eu cito a referência. Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O povo de Israel chorando as pitangas para Deus. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos, eu nunca esqueço das suas muralhas. Irmãos, Deus ele faz uma comparação do amor dele com o amor de uma mãe. Nós sabemos, irmãos, por exemplo, se você for num domingo pela manhã, na porta de um CDP da vida, de um presídio, talvez 80% das pessoas que estão na fila ali, quem são? São as mães. O pai muitas vezes não vai, mas a mãe está lá. Porque a mãe sabe, a criança que foi gerada dali, que seguiu um caminho tortuoso, mas ela continua amando aquela criança, ou aquele jovem, ou aquele senhor, sei lá, enfim. E a Bíblia fala, irmãos, que ainda que uma mãe abandone o seu filho, o amor de Deus, irmãos, ele está além de tudo isso. Ele não nos abandona. Ele não te abandona, meu querido. Ele não deixa você à deriva. Nós estávamos assim, rapidamente ali atrás, conversando eu e o Jarbas, o cenário político que nós estamos inseridos, irmãos, um cenário assim, muito temeroso para alguns e para outros. E nós comentamos, irmãos, graças a Deus, Jarbas, graças a Deus, o Filho de Deus e a Filha de Deus jamais será abandonado pelo Senhor da igreja. Pode ser até que o barco esteja quase à deriva, cheio d'água até a ponta ali, mas o barco não afunda, amém? Eu creio, irmãos, que eu chegarei até o final, até no dia do grande chamado eu estarei ali. Deus não vai me abandonar de jeito nenhum. Pode ser uma dificuldade ali, uma outra aqui, uma doencinha ali, uma dor nas costas ali, e assim por diante. Mas, queridos, abandonados, jamais. Somos únicos. Deus nos ama. Deus ama você. O texto que nós lemos, porque Deus amou o mundo. Outra coisa para nós reforçarmos que você é importante, acredite nisso. Quando Jó, irmãos, estava num dos seus piores momentos, já quase saindo dele. Sabem a história de Jó, né? A história de Jó, irmãos, daria uma série de mensagens, né? Quem sabe daqui a um tempo a gente faz um negócio desse. Ora, quem primeiro me deu algo que eu lhe deva pagar?
tudo que há debaixo dos céus, a mim me pertence. Jó estava fazendo uma reflexão sobre Deus. E ele faz essa citação no seu livro, no capítulo 41. E ele fala assim, como se Deus estivesse falando: ora, quem primeiro me deu algo que eu lhe deva pagar? Irmãos, quem é que deu alguma coisa para Deus que Deus está devendo? O que é que Deus está nos devendo? Que tipo de coisas as pessoas cobram de Deus? Irmãos, eu acompanhava um programa jornalístico hoje numa rádio, e havia ali alguns comentaristas, né? Em algum momento da entrevista, não era entrevista, era um bate-papo entre pessoas, e aí entrou o assunto da religião na política. E um deles disse assim: olha, eu acho tudo muito lindo, maravilhoso, mas eu acho que Deus tem muito o que fazer do que se preocupar com essas coisinhas. Eu fiquei pensando, está errado. Ele se preocupa com todos os detalhes de todas as coisas. E graças a Deus, irmãos, tinha um camarada lá, que ele falou exatamente isso. Ele falou assim: olha, permita-me discordar da vossa excelência. Deus está muito preocupado, sim, com as coisinhas que a gente às vezes despreza. O Salmo 24, versículo 1, irmãos, muito lido na hora do dízimo e oferta, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Numa outra versão, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Como nós falamos, irmãos, embora Satanás tenha feito a tentativa de nos sequestrar dessa presença, irmãos, nós não podemos abrir mão da presença de Deus. É certo que às vezes nós não entendemos esta questão da posse de Deus. Isso nos ajuda, irmãos, inclusive a evitarmos certos pecados em nossa vida, sabia? Porque quando um filho e uma filha, eles têm uma consciência clara de que assim, olha, eu sou posse de Deus. Deus me comprou através de Jesus Cristo na cruz. Eu já não faço mais parte deste mundo somente. Deus me transportou do reino das trevas, eu adoro esse texto, e me colocou no reino da sua maravilhosa luz. Eu fui comprado por este sangue. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário no meu lugar. Jesus levou pancada na sua cabeça, levou uma coroa de espinhos na sua fronte. Ele foi cuspido, foi maltratado, ele foi pendurado no madeiro, espetado ali com aqueles pregos nos seus pés e nas suas mãos. Ele sofreu, irmãos, das 9 da manhã às 3 da tarde. Ele agonizou na cruz, em nosso lugar. A Bíblia diz, irmãos, que o seu sangue foi vertido ali. Então imaginemos, irmãos, o cenário de morte, de horror, numa cena de tortura como essa. Tudo isso porque ele estava fazendo aquele ato no meu e no seu lugar. Ele foi até aquela cruz para possibilitar, irmãos, a aniquilação da morte sobre a nossa vida. E uma vez, irmãos, que ele encerrou este ciclo da morte, não há mais como nós voltarmos para trás, quando nós declaramos que ele é o nosso Senhor, e ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Portanto, irmãos, uma vez que isto foi executado, eu entrego a posse da minha vida nas mãos de Deus. E aí o que ele fizer comigo, irmãos, está valendo, porque ele sabe o que faz. Ele sabe para onde me levar, para onde me conduzir, para onde trabalhar na minha vida. Ele conhece as palavras que ele vai colocar na minha boca para falar. Ele conhece todas as coisas. Então eu não posso, irmãos, abdicar disso. Nós precisamos, irmãos, entender. E para finalizar, no texto que nós lemos também de Efésios, eu quero somente repetir, irmãos, Paulo ele tem aqui uma inspiração divina, evidentemente, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos.
numa versão um pouquinho mais conservadora aqui, talvez na Almeida atualizada ou Almeida revisada, porque somos feitura de Deus. Nós fomos criados, irmãos. Eu gosto desse texto porque é uma tradução que o grego nos coloca, irmãos, nós somos um poema de Deus. Um poeta, irmãos, quando ele vai escrever o seu poema, ele pensa, ele repensa, ele escreve, ele apaga, ele corrige, ele ajeita as palavras, ele procura a melhor rima, ele procura a melhor forma de expressar o seu sentimento. Então, se nós analisarmos a nossa vida por esse prisma, por exemplo, né, usando essa palavra poema, irmãos, nós fomos idealizados no coração de Deus. Então, dentro dessa perspectiva de Paulo, quando Paulo ele fala sobre a necessidade da salvação, aqui no capítulo 2 de Efésios, irmãos, nós fomos criados para que Deus nos use também, por mais que nós nos sintamos incapazes de sermos instrumentos do Senhor. Eu conversava por telefone há umas 3 semanas atrás, aí, mais ou menos, com um pastor, um grande amigo meu. Faz muito tempo que a gente não se encontra, mas em algum momento da conversa, a gente apenas assim disse: olha, irmão, como é bom poder subir no púlpito da igreja e pregar para as pessoas. Nós sabemos que isto não é fruto e objeto das nossas capacitações, até porque nem eu nem o irmão gostaríamos de fazer o que nós fazemos hoje. Nós rejeitamos este chamado no passado, nós fugimos desse chamado, mas, irmãos, não há preço que diga, que possa ser mensurado como é bom você ser um instrumento de Deus, mesmo sabendo de todas as suas limitações. E aí esse irmão diz assim: nós precisamos ser um grande canal, um grande canudo, bem largo assim, do Espírito Santo na vida das pessoas. Porque Satanás, ele não perde o tempo, ele faz as coisas dele, e nós precisamos pregar o Evangelho. O irmão José esteve lá na sua terra, nas suas famílias, fez as suas andanças, vimos quantos lugares esse irmão foi, pregou a palavra, deu seu testemunho. É isso, meus irmãos, de fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Veja que Deus, ele é o artista, nós somos a sua criação. Creia que você é uma bênção. E é interessante, irmãos, de que eu quero encerrar apenas fazendo aqui uma analogia. Quando caso você tenha a oportunidade na sua vida de ir a algum museu muito importante, né, que tem ali objetos valiosos, agora que reabriu o Museu do Ipiranga, vale a pena, né, você levar os seus filhos lá para conhecer a história do nosso país, enfim, desde a época da monarquia, conhecer a história. Isso é importante, irmãos. Uma nação, ela precisa estar enraizada na sua própria história, né? Quanto vale aqueles objetos que estão ali? Quando você ver alguma propaganda de algum grande museu, você jamais verá o valor, né, da venda daquelas peças. No máximo você vai ter o valor do ingresso para entrar e contemplar. Assim como o dono de um museu, irmãos, não põe nada à venda por nenhum valor, Deus não nos coloca à venda. Porque o texto que lemos no início diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. O nosso valor já está aqui. Acredite, meu querido irmão, você tem muito valor. Não abra mão desta prerrogativa espiritual. Veja, eu não estou dizendo com isso que o nosso evangelho é antropocêntrico. O que quer dizer isso? Em que nós estamos no centro do evangelho. Isto é uma heresia. O centro do evangelho tem um nome. Qual é esse nome? Jesus Cristo. O centro de todas as coisas, irmãos, a razão da nossa existência, a razão de nós estarmos aqui como igreja, só tem um nome, se chama Jesus Cristo. Este nome é Jesus. No entanto, irmãos, não tira essa questão e não exclui o fato de nós sermos importantes para Ele. Até porque, irmãos, Ele está no centro e está nos chamando para estarmos aqui com Ele também. Domingo passado, o pastor Rodney aqui ministrou a ceia. E qual é o sentido, um dos sentidos da ceia? É a atração de Jesus, irmãos,
para nos sentarmos ao seu lado, perto, ao lado, para desfrutarmos dessa comunhão. Agora essa comunhão é feita por quem? Pelos filhos e pelas filhas. Então valorize isso na sua vida. Valorize esse aspecto de ser um filho de Deus. Não abra mão, se alguém falar alguma coisa ao contrário, imediatamente repreenda isso em nome de Jesus. Porque isso não pode modificar a sua estrutura. Você é uma pessoa importante, você pode trabalhar para o Senhor, você é poema de Deus, você é uma criatura que não tem outra pessoa como você nesta terra, mas você precisa entender e deixar vazão, dar vazão para o Espírito Santo fazer isso em você. Não permita que Satanás roube essas verdades do seu coração, viu? Não permita que isso aconteça, porque caso isso aconteça, as pessoas perdem os benefícios de todas essas coisas que nós temos falado aqui. Amém? Que Deus te abençoe, justamente neste ponto. Não se esqueça que você é uma pessoa importante para o Senhor, tá bom? Queridos, nós vamos orar com os irmãos e as irmãs que estão em casa nesta hora, para nós encerrarmos aqui um momento de palavra, tá bom? E aí nós vamos gastar mais alguns minutos aqui em oração, tá bom? Então nós vamos orar e depois eu vou pedir para que os irmãos ali da multimídia encerrem o culto, tá bom? Ali na internet. Vamos orar, irmãos. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, por tantas coisas e benefícios que o Senhor tem feito, Pai, em nossa vida. Louvado seja o teu santo nome. Porque o Senhor, Deus, é bom, poderoso e fiel. Deus eterno, se alguém, ó Deus, ouviu esta palavra e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus Cristo, talvez, ó Deus, por tantos motivos, ó Deus, isto tenha acontecido. Por tantas razões, ó Deus, pessoas não se decidem, não saem, Senhor, de cima do muro. Pai eterno, como é bom, ó Deus, e é agradável, Pai, servi-lo. Como é bom, ó Deus, sermos libertos, ó Deus, de questões da vida que amarram e impedem, ó Deus, o crescimento e o desenvolvimento. Deus amado, sabemos que só o Senhor, ó Deus, favorece, ó Deus, a verdadeira liberdade. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que se nós conhecermos a verdade, ela nos liberta, Senhor, nos liberta do poder das trevas e nos abre, Senhor, os olhos espirituais. Pai amado, esteja com todos que estão acompanhando pela rede social. Deus eterno, cuide dessas famílias, dessas pessoas, ó Pai, e esteja conosco, ó Pai, agora no momento de oração que vamos dar sequência aqui, e que tudo seja feito para a glória do Teu nome, e oramos em nome de Jesus, amém.